Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, meus irmãos, queridos e amigos. Nós estamos para mais uma meditação da nossa série sobre o tema Declarando a Palavra. E hoje com um tema bem específico sobre a fé. A fé é algo que faz parte da nossa vida. Todos temos uma porção de fé que Deus mesmo deu para nós. Não é fruto nosso, não. Deus já deu essa fé. Ele sabia que nós íamos precisar. E Ele colocou essa fé dentro de nós. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra hoje. Que Deus nos abençoe. Abra os nossos corações para isso. Porque muito temos aprendido, mas muitas coisas nós deixamos de praticar. Que Deus nos abençoe e faça com que aquele alimento que entra se transforme em prática para nós. Aliás, esses são os 2 pontos que nós vamos abordar hoje. A fé que vence. Você quer essa fé que vence? Bom, eu vou ler um texto aqui que eu gosto muito. É um salmo de Davi, só um versículo, né? Quando Davi estava sendo perseguido e quando ele estava assim com a alma, né, agoniada, em agonia, ele fazia declarações, né? No Salmo 27, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, mesmo assim estarei confiante. Que maravilha isso! Nós podemos ver no início do Salmo o que ele estava fazendo. Ele fazia declarações. Na hora que a coisa apertava para ele, ele declarava: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Se eu estou debaixo da luz do Senhor e da salvação do Senhor. O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Perceberam que ele fala exatamente sob a ameaça daquilo que ameaça hoje as pessoas também, né? É o medo, é o espírito. O medo é um espírito. Ele assola as nossas almas. Ele tenta nos destruir. O diabo, ele tenta fazer com que a sua visão olhe para o lado das ameaças da vida, para que o espírito do medo cresça em você. Mas quem tem que crescer na nossa vida é a nossa fé, a fé em Cristo Jesus. E Davi, na sua sabedoria, ele falava, declarava as bênçãos de Deus na vida dele, ele declarava aquilo que o Senhor era na vida dele, né? E afrontava o medo, o espírito do medo. De quem terei medo? A quem temerei? E ele diz ainda no versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante.
ainda que um exército. Não é que estava naquele momento, mas ele já fazia as suas interpretações. Ele projetava, ainda que um exército. Pode ser que seja uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, mas ainda que um exército se acampe contra mim, não, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Ele não estava confiante no próprio braço, né? Ele estava confiante que Deus era a sua salvação, que Deus era a sua luz. E essa confiança que ele tinha gerava mais confiança, porque ele verbalizava isso, né? Ele falava, ele declarava. É isso que nós temos que fazer, a semelhança de Davi. Nós temos que declarar aquilo que nós somos. Se você é uma cristã, um cristão, já tem a sua experiência com Deus, não deixe de fazer essas declarações. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? A quem que eu temerei? Né? E ainda que se acampe um exército, ainda que as fofocas corram atrás de mim, ainda que as pessoas me olhem com um olhar de descrédito, ainda assim eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Essa é uma das coisas que nós temos que fazer. Uma coisa dos pontos que eu falei que são fundamentais para que a nossa fé se fortaleça, né, é que nós temos que alimentá-la, né? Nós temos que alimentar a nossa fé. E como alimentamos nossa fé? Com a palavra de Deus, essa palavra viva, essa palavra que transforma. O que nós vamos ler? As situações todas que se passaram com os servos de Deus ou com as pessoas que iam a Jesus e eram salvas, eram curadas por Ele. Jesus é o mesmo. Assim como Ele fez no passado, Ele vai fazer conosco. Ele tem o poder para tudo. O Senhor, e nós temos que nos alimentar com a palavra. Por quê? O Senhor vela pela sua palavra. Hoje nós confiamos em homens quando nos prometem uma coisa. Nós cremos, nós acreditamos e nós damos passos porque nós cremos naquela palavra, quanto mais na palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor vela pela sua palavra. Diz isso lá em Josué, né? No livro de Josué diz que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir todas as suas promessas. Essa é uma das coisas que nós temos que fazer, né? Alimentar, comer da palavra. Por exemplo, aqui, próprio Davi, no Salmo 28, diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Ele já fala como se aquilo já é uma realidade completa nele. Ele ainda nem precisou, digamos assim, da ajuda, mas ele já declara: quando as coisas se complicarem para mim, o Senhor é o meu escudo, é Ele que me protege, o meu coração não vai ser dominado pelo medo. Ele confia, o meu coração confia e dele recebo ajuda. Assim no presente, não é nem receberei, eu recebo ajuda, eu tenho ajuda do alto. Essa deve ser a nossa declaração de fé. Nós temos que caminhar falando, exalando o cheiro de Cristo. E como é? Em primeiro lugar, nós temos que nos alimentar com essa palavra bendita, essa palavra que nos diz assim, aliás, não é em Josué que fala que vela pela palavra, é em Jeremias eu me confundi, né? Mas nós podemos ver assim que o versículo que eu tenho aqui diz lá em 2 Coríntios 1:2, diz: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Todas as promessas. Deus, ele na sua palavra, ele tem promessas para mim e para você.
E nessas promessas, quando nós lemos, nós já temos o sim em Deus. Ele dá a promessa, ele garante a promessa. E isso, quando você lê e toma posse, você alimenta a sua fé. Saiba disso, minha irmã, meu irmão. Você é alimentado na sua fé com a palavra de Deus. Você cresce ouvindo as histórias do cego que foi curado quando Jesus passou o lodo, aquele paralítico quando colocaram ele lá dentro do tanque de Betesda. Ele foi curado. Nós também. Todas as nossas enfermidades foram curadas. É isso que diz a palavra. E quando você ouve a história, acha bonita a história, mas você não toma posse, você não exercita a sua fé. Você alimentou a sua fé, mas faltou o segundo ponto, que é exercitar a sua fé. Quando você se alimenta da palavra, que você toma conhecimento mental das passagens bíblicas, daquilo que ocorreu na época de Jesus e antes, né? Quando você toma um conhecimento, você logo tem que meditar naquilo e se posicionar. Você tem que se posicionar. A minha posição é: eu creio, Deus é o mesmo, Ele fez no passado e Ele continua fazendo. Eu quero isso para mim, para minha vida. Então eu vou declarar: Deus é todo-poderoso. Deus curou antes, Ele cura agora. Ele cura agora. Faça provas. Dói o osso da perna, né? Como eu, que já estou na idade de estar com as dores, né? Mas eu não aceito, viu? Eu não aceito. Eu passo a mão no lugar da dor e digo: eu não te aceito, porque Deus me fez perfeita. Ele fez de modo perfeito. Ele sonhou comigo de modo perfeito. E eu vou continuar perfeita. O óleo do Senhor, passa, Senhor, do teu azeite, e eu tomo posse da cura. E assim eu tenho experimentado muitas curas. Já passei por coisas feias, câncer. Já passei por tanta coisa, né? Cânceres, 2. Mas se você me pergunta, é como se fosse uma realidade distante, isso não pertence a mim. Saiu de mim. Eu tomei posse da saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu declaro isso. Eu tenho uma saúde de ferro inoxidável. Assim que é. Em Deus eu tenho. Por quê? Tomo posse das promessas de Deus. Se Deus tem propósito na minha vida, tem na sua, tem na de todos os filhos dele, nós vamos viver até que todo propósito se cumpra. Eu ando sobre essa palavra, sob essa palavra. Essa palavra tem força na minha vida. E assim eu alimento a minha fé. O segundo ponto, eu disse que era exercitar. Uma das coisas que nós podemos fazer para exercitar é justamente abrir a boca e declarar a palavra. Quando você declara a palavra, é como se você estivesse injetando vitaminas no seu espírito, na sua fé. Você diz assim: eu creio, o Senhor Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu ajudador, eu não estou perdida, Ele está comigo, o Espírito Santo do Senhor está comigo, e Ele me lembra das coisas boas, Ele me lembra daquilo que eu já li na Bíblia, Ele me guarda. Eu tenho que ter isso em mente, por isso eu tenho que andar altaneiramente. Por quê? Porque eu estou segura, Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, Ele está com você, meu irmão. Tome posse disso. Isso vai ser como algo, uma chama dentro de você, que você vai passar para as outras pessoas. A base daquilo que cremos é isso, é a palavra de Deus e a manifestação dessa palavra na nossa vida. Como que nós vamos manifestar a vida de Deus dentro de nós, né? Nós vamos manifestar falando, né? E na nossa boca não tem que ter só: ai, porque hoje está quente, porque hoje está frio, porque vai chover, porque o dólar caiu, porque a situação está difícil, porque faltou vacina, porque isso, porque aquilo. Não.
Nós não temos que ir atrás disso. Nós vamos dizer que Deus vive, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. A situação do mundo é assim, mas está tudo lá no Apocalipse. Está lá, está previsto. Não está nada fora. Ali está tudo escrito, né? Nós temos que ler. Agora, nós temos a certeza de que Ele é o nosso guardador. Ele nos guarda. Ele nos guarda no corpo, na mente e no espírito. Nós temos que crer e temos que falar ousadamente para criança, para adolescentes, para jovens, para adultos e superadultos, né? Aqueles que já estão lá, não importa. Enquanto estão vivos, todos têm que ouvir essa palavra. E nós somos como tocha nesta geração. Não tem ninguém que tem valor menor, porque Deus levanta você para você alcançar um grupo. Não importa se é um grupo pequeno, não importa se é um grupo que nunca ninguém lembra. Deus direciona você para aquela pessoa, para aquele grupo. Faça, seja ousado, fale a palavra, né? Declare a palavra, tenha experiências com Deus, queira ter experiências com Deus. Porque assim, Ele vai abrindo caminhos para você. E você vai ver seu ministério crescer, né? Quando você tirar da sua vida todo espírito de medo. Como que você vai tirar o espírito de medo? Exercitando a sua fé. Como você vai exercitar a sua fé? Em primeiro lugar, você vai alimentá-la com a palavra. Depois você vai falar. Esse seu falar já vem junto com o agir. E aí fica como que vai e volta. Essa palavra sai, mas ela entra também pelo seu ouvido, ela já volta de novo, vai para o seu espírito, faz uma transformação e vai de novo para fora. E assim nós vamos, como diz a palavra, de glória em glória. É assim que nós temos que ser. Confiantes que tudo aquilo que está na palavra de Deus é para mim e é para você. Tome posse disso. Olhe as pessoas que hoje estão sem esperança na vida. Elas estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Como? Elas querem ouvir uma palavra de vida. Elas querem ouvir que Deus as ama. Ela quer ouvir que Deus tem um plano para elas. Elas querem ouvir as histórias de transformação que houve na Bíblia. E elas querem também ouvir o seu testemunho. O seu testemunho. Abra a boca. Manifeste a vida de Deus na sua vida. E você vai ver o mar se abrir diante de você. Você vai ver o seu ministério crescer. Você vai ver que as pessoas se aproximam de você porque você tem algo que elas querem ter, que é a vida de Deus. E você deve ter esse encargo também de querer dar para elas aquilo que você tem, porque Deus deu para você e você tem esse ministério de dar também. É algo maravilhoso. É um rio que jorra e que nunca tem fim. E quanto mais você dá, mais Deus lhe dá. Quanto mais você dá, mais você tem. Não tema. O espírito do medo não pode fazer parte da nossa vida. Você sabe que é o contrário da fé? Não é a dúvida, não. É o medo. É o medo. Medo de não ser aceita. Medo de que as pessoas não te escutem. Medo de que você não tenha êxito naquilo que você faz. Que importa? Que importa? Diga assim, que me importa? Que importa é que aquilo que eu tenho dentro de mim, eu vou transbordar. A outra parte é com Deus. Mas o que é importante? Se uma pessoa escuta, se alguém tem a sua vida espiritual alavancada por causa dessa palavra, valeu tudo. Uma pessoa que crê e que cresce na sua vida espiritual, ela é responsável por quantas dezenas, quantas centenas de pessoas atrás dela. Nós não sabemos, né? Deus que sabe. A nós não compete essas coisas. A nós compete transbordar aquilo que o Senhor
tem dado para nós. Que maravilha! Eu acho maravilhoso, porque é um rio em que se nada, em que quanto mais você nada, é água pura, limpa, é a água de Deus, e você vai, e você transborda, e Deus, Ele se alegra com você. Ele se alegra, porque essa satisfação, você sente aqui, e as pessoas que convivem com você testemunham isso. Elas testemunham isso. Você vai ouvir isso. Mas, repito mais uma vez, ponha fora da sua vida o espírito de medo. Ande confiante. Deus chamou cada uma de nós para florescer, para frutificar, para nos multiplicar. E isso começa com o exercício da leitura da palavra. Até ler em voz alta. Que bom que é, que gostoso que é. Quando você ouve quando você lê em voz alta aquelas histórias, né, da Bíblia, de Jesus, né? Aqui eu posso ver aqui, no dia seguinte, lá em João, diz assim, no versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, é esse Jesus que eu tenho. É Ele que tira o pecado do mundo. Isso vai brotar, isso vai fazer um impacto grande na vida de alguém que você não sabe. É Deus que é responsável por colocar as pessoas no seu caminho. Sejam elas crianças, sejam pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos e velhos, idosos, e todos vão frutificar, porque você perdeu o medo, você deixou de lado esse espírito de medo, e você deu lugar à fé que vence, a fé que Deus lhe deu e que você alimenta diariamente, né? E que você exercita, e que você transborda, falando, declarando a palavra, ministrando fé, ministrando alimento para outras pessoas. Isso que eu queria falar hoje para vocês, meus amigos, porque é uma palavra que me impacta, né? Que faz diferença na minha vida. Eu espero que faça na sua. Que Deus os abençoe. Aí a Cíntia, aguardando aí o seu baby, né? A Tainá, eu ainda não tive o prazer de conhecê-la, um dia vou ainda te abraçar, né? Que vocês sejam ricamente abençoadas. Nós vamos, diz a Cíntia, vamos florescer onde o Senhor nos plantou. Isso é uma declaração de fé, exatamente. Deus tem toda a liberdade na nossa vida. Ele faz como Ele quer. E onde Ele planta, você floresce. Depois de florescer, dá o fruto. E este fruto é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Que vocês sejam muito abençoados. Nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Um beijo.